Bom dia para quem está entrando. Oi, Laís, tudo bem? Vanessa, querida Vanessa, como que você tá, meu amor? Nossa, quanto tempo! Oi, Montanher! Uau, caramba, quanta gente bacana hoje chegando aqui. Espero que fiquem. Espero que consigam me ouvir aí até o fim. Uma honra ter vocês aqui. Para vocês que já entraram, como eu sempre faço, né? Porque eu fico preocupado, olha, preocupado, né? A gente fica ocupando a mente antecipadamente. Salve, salve, Montanher. Prazer falar com você, prazer que você tenha entrado aqui na minha live. Eu queria saber então, como é que tá o som e a imagem, se vocês puderem me passar aí, por favor. Oi, Lucila, oi, Renata. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu tô bem, Vanessa, eu tô bem. Som e imagem ok, Laís, né? Minha assessora técnica, né, Laís? Você normalmente é a primeira que entra, a primeira que me dá esse feedback aí. Bom dia, Leozinha. Bom dia a todos. A gente está começando mais um Papo das 10. Esse que é um programa que eu faço toda quarta-feira às 10 da manhã sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento. Com tudo que eu já aprendi e, obviamente, já utilizei na minha vida, na vida da minha família. Olha meu primo Rafael, direto de Portugal, também entrando. Um prazer, Rafa. Com ferramentas que sistemas, como eu gosto de falar, né, que nos auxiliam justamente nessa caminhada do autoconhecimento, portanto, se conhecer, para o autodesenvolvimento, ou seja, para a gente promover algumas reformas em nós mesmos, trazendo sempre a questão da autorresponsabilidade, né, para que nos tornemos pessoas melhores, para que a gente apresente ao mundo a nossa melhor versão a cada dia, né? Não é sermos perfeitos, não é atingirmos a perfeição. Outro dia eu fiz um post, tá aí no meu feed, depois vocês dão uma olhada, de uma escada, né? E um desenho assim, que a gente não chega da base da escada no topo sem passar pelos degraus que tem no meio do caminho. E é assim mesmo, né? A gente não consegue promover. Eu estava até ouvindo o André Trigueiro, como eu sempre faço todas as manhãs, quando posso, né, no Papo das 9, do André Trigueiro, e ele falou sobre isso, né? Não existe uma evolução súbita e repentina na nossa vida. Até porque, como a gente já viu várias vezes por aqui, né, no nosso Papo das 10, o que somos hoje, como adultos, né? Eu acho que todos que estão aqui dentro são adultos nesse momento. O que somos hoje, portanto, o nosso conjunto, o conjunto da obra, do André, do Rafa, da Tina, oi Tina, bom dia, da Renata, da Léo, todo mundo, não foi também conquistado, não foi forjado, não foi moldado da noite para o dia. Então nós viemos acumulando experiências, percepções, formando a nossa personalidade, criando mecanismos de defesa por meio do nosso ego. E aí tudo isso hoje mostra quem é o André, quem é o Rafa, quem é a Renata, quem é a Laís, quem é a Léo, né? Então também não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir mudar isso, reformar tudo isso. Então por isso que é um processo e por isso também que a gente tem aí um tempo grande para promover essas reformas. Oi Rafa, tudo bem? Bom dia. Para promover essas reformas na gente. Então sem pressa. Para quem é reencarnacionista como eu, sabemos inclusive que teremos outras oportunidades em outras vidas para a gente evoluir, né? O que não deverá servir como desculpa para deixar para depois essa busca por nos tornarmos seres humanos melhores, tá bom? Antes de mais nada, seres humanos melhores para nós mesmos, porque nós só podemos ofertar, doar aquilo que nós temos, que nós carregamos. Então, antes de mais nada, nós devemos nos melhorar para nós mesmos, para depois a gente entregar a nossa melhor versão para aqueles que nos cercam, em especial aquelas pessoas com quem a gente convive, os amados, as amadas, as esposas, os maridos, os namorados, noivos, filhos, filhas, né, Vanessa? Sua linda filhinha.
Tenho certeza, por exemplo, que a Vanessa, e agora eu fiquei todo arrepiado aqui, tal como eu, né, Vanessa? Hoje a gente entrega uma versão melhor nossa para os nossos filhos, né? E isso é muito bacana, porque nós somos seres em relação. E no topo da pirâmide dos níveis neurológicos, né, de Robert Dilts, dentro da programação neurolinguística, tá justamente isso, né? Tá o nível da espiritualidade, tá o nível da transmissão, em que nós devemos nos perguntar: para quem mais eu quero me tornar um ser humano melhor? Porque nós não podemos limitar esse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento para nós mesmos, né? Ou pelo menos somente para nós mesmos. A gente começa olhando para nós porque nós queremos viver melhor, etc. e tal. Mas eu preciso ter em mente que eu sou um ser em relação. E meus desafios de crescimento se referem sempre ao outro. É o outro que vai ser a minha prova. É o outro que vai ser meu espelho. É o outro que vai mostrar a minha sombra. É o outro que vai mostrar para mim o meu erro, a minha imperfeição. Então eu preciso me perguntar: para quem mais eu quero me tornar um ser humano melhor? É para minha esposa? É para o meu marido? É para os meus filhos? Eu estou lendo aqui o que a Vanessa escreveu. Oi, Pri, tudo bem? Com certeza. Ela ama a minha nova versão e a cada dia eu quero evoluir mais por mim e para ela. Nossa, que bonito. A Laís fala: olha, eu tento ser melhor a mim, a minha família, meus filhos, meus pacientes. Olha que legal, Laís. Putz, isso é fantástico, né? Porque se a gente também lida com pessoas de alguma forma, né? Ou como psicólogo, ou como terapeuta, ou como médico, ou como dentista, ou como um prestador de qualquer outro serviço, né? A gente também tem que pensar nisso, que a gente precisa buscar apresentar sempre a nossa melhor versão para essas pessoas também, né? Então vamos lá. Nossa, ó, vou falar para vocês que estão hoje, agora, aqui, nesse momento, dia 13 de outubro, 10h06 da manhã. Essa é a melhor maneira que eu já comecei o Papo das 10, desde que esse programa começou. Viu? Gostei muito dessa energia nossa aqui, dessa conexão que a gente formou aqui. E aí eu me sinto muito motivado a conversar com vocês na manhã de hoje. Obrigado pela companhia. E obrigado também a quem vai assistir esse vídeo depois, né? Que não pode assistir ao vivo. Olha quantos coraçõezinhos subindo, amei isso. Eu fico muito feliz mesmo, sabe? Porque essa é a minha maneira hoje de contribuir, de transmitir, né, tudo aquilo que eu aprendi. Todos sabem que eu sou super fã e muito grato a 2 sistemas de autoconhecimento e autodesenvolvimento, que se chamam Enneagrama e Programação Neurolinguística. E tudo que eu aprendi eu transmito. Eu acho que é dessa maneira que tem que ser, né? Hoje seu dia será lindo em todos os sentidos, não só o meu, Vanessa. Hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. É isso que eu desejo para todos nós, para todos vocês que estão aqui comigo, tá bom? Ó, olha que legal que a Renata escreveu. Ó, iniciei meus estudos de autoconhecimento pelo meu filho, mas eu estou amando me conhecer. Cara, isso é uma poesia, Renata. É um poema o que você escreveu, um poema da vida. Porque para que a gente dê esse salto, que a gente tome a decisão e dê o primeiro passo para a gente se autoconhecer, que é difícil. Só 3% da população mundial, gente, vai fazer isso. E se vocês estão aqui, vocês fazem parte desses 3%. 97% das pessoas, eu não estou julgando ninguém aqui, permanece adormecido durante toda a sua vida. E na maioria das vezes, o que nos motiva a mudar, ou pelo menos a buscar uma mudança, são aquelas pessoas que amamos. É por elas que a gente faz isso. A motivação dentro da programação neurolinguística, a maior motivação que as pessoas apontam como valor e como crença possibilitadora, se chama família. Sabia? 90% das pessoas, quando você pede para elas listarem, eu já falei isso aqui em lives, né? Quando a gente pede para elas listarem os seus valores, portanto, aquilo que é mais importante na vida delas, as suas coisas mais caras, no sentido de importantes e tal, elas relatam invariavelmente a família. Então é muito bacana você, né, relatar aqui pra gente, compartilhar com a gente, que foi pelo seu filho que você deu esse passo, né? E eu te diria que não foi diferente comigo, né?
Só que eu acrescento ao meu filho o meu companheiro, o Gustavo, que aliás está de aniversário hoje, né? O meu grande amor, o amor da minha vida, meu companheiro está fazendo aniversário hoje, 45 anos. Eu tô louquinho aqui para logo depois desse papo das 10 eu poder sair com ele para a gente comemorar esse dia, tá bom? E é assim que a gente vive mesmo. Então hoje, para a gente começar aqui a nossa conversa sobre o assunto que eu preparei, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar prosseguimento ao que a gente começou a conversar na semana passada, sobre as pressuposições da programação neurolinguística. Que nome mais chato, André? Parece meio chato mesmo, mas é tão legal isso, gente, porque são 14 frases que seriam como as crenças da programação neurolinguística. Como eu falei na semana passada, nós temos nós temos as nossas crenças pessoais, aquilo que a gente veio construindo ao longo da nossa vida, e nós somos o que pensamos, nós somos as nossas crenças, portanto as nossas crenças revelam como nós nos apresentamos ao mundo. Só que a PNL, a programação neurolinguística, ela traz essas 14 pressuposições que seriam como crenças universais, como leis universais que vão servir para mim e para você. Em que sentido? No sentido de nós compreendermos melhor a maneira como nós atuamos no passado, como nós atuamos no presente e como vamos atuar no futuro. Mas um pouquinho além disso, para que nós também olhemos para o próximo, que a gente olhe para papai e para mamãe, para que a gente olhe para os nossos companheiros de jornada, também no passado, no presente e no futuro, de uma maneira melhor, com mais compaixão, entendendo sempre que há uma intenção positiva por trás de qualquer comportamento, entendendo que se nós fizermos as coisas da mesma maneira, nós vamos continuar obtendo sempre os mesmos resultados. E aí eu já falei 2 das frases que a gente comentou semana passada, dentre 7, e hoje a gente vai trazer mais 7. Não é legal isso? Não interessa isso pra gente? A gente acabou de falar que somos seres em relação. Então compreender, entender essas 14 pressuposições vai melhorar em muito a nossa relação. Eu comigo, então eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o mundo. E no fim das contas, isso tudo é o que a gente quer. A Renata falou, eu comecei a fazer meus processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento pelo meu filho. Eu comecei a fazer meus processos também pela minha família, meu companheiro e meu filho. Então é isso, e a PNL traz essas 14 pressuposições que obviamente eu não vou assim aprofundar, mergulhar profundo nelas por causa de tempo, mas se nós entendermos pelo menos o enunciado dessas frases e o que há por trás delas, já é um salto quântico gigantesco, gente, é um salto gigantesco na nossa vida. A gente precisa incorporar isso quando a gente se deparar com uma pessoa, numa situação, um desafio, a gente lembrar de uma ou mais frases delas, a gente fala, não, calma, peraí, essa pessoa está tendo esse comportamento, mas tem uma intenção positiva por trás disso, né? Ela tem um mapa mental que está vendo ela enxergar, que está fazendo ela enxergar essa realidade externa de uma maneira diferente da minha. E eu não tenho como impor a minha maneira de enxergar ela. Então olha só quanta coisa legal que tem por trás das frases. Vamos só relembrar as frases que a gente viu semana passada, porque eventualmente tem gente que não estava aqui. E não tem problema nenhum, siga comigo. Assista essa live, se você gostar, eu tenho certeza que você vai gostar, aí depois você assiste a anterior, a da semana passada, para ver as 7 primeiras, tá bom? Não tem problema nenhum. Então a gente viu 7 frases semana passada. A primeira foi... A Vanessa dizendo que era para ela estar aqui, né? Obrigado, Vanessa. Nós somos, tá? Você é uma linda também, que eu sei que já está ajudando muitas pessoas, né? Então vamos lá. A primeira frase que a gente viu semana passada, eu acabei de falar, as pessoas reagem ao seu próprio mapa da realidade, não à realidade em si, significando que cada nós temos uma maneira particular, individual e única de enxergar a realidade externa, de acordo com as nossas crenças, nossos valores, a nossa personalidade. Cada um faz o melhor que pode, considerando o contexto e os recursos de que dispõe naquele momento. Isso é ótimo para a gente olhar para trás e perdoar. Perdoar a nós mesmos, perdoar aquelas pessoas que nos cuidaram quando nós estávamos ainda engatinhando, no sentido literal e não literal da palavra, né? E que eventualmente tiveram comportamentos que nós não aceitávamos na época, até hoje não aceitamos. E aí quando a gente olha isso, fala, não, peraí, mas papai fez comigo o que ele podia.
com os recursos que ele dispunha, e não é só discurso material, recurso material, não. Os recursos que ele dispunha na época, inclusive emocionais, espirituais, de acordo com a evolução, de acordo com aquilo que ele aprendeu até aquele momento. Terceira frase, todo comportamento tem uma intenção positiva. Se a gente enxerga dessa maneira o comportamento do outro, mesmo aqueles que nos incomodam e que a gente olha e acha que é nocivo, eles serão amenizados. Não é que a gente deva ser conivente com comportamentos tóxicos, com comportamentos agressivos, desrespeitosos, mas a gente começa a olhar para o outro e fala assim, não, calma, essa pessoa ela está gritando comigo, lembram que eu dei esse exemplo? Gritar não é bom, mas ela está talvez tentando colocar para fora alguma angústia dela. Aí eu vou ter mais calma, vou esperar ela também se acalmar e vou abordar aquela situação numa condição melhor. Muito legal isso, né? Olha só, quarta, todo comportamento foi útil no contexto em que foi criado. Então, nossos comportamentos do passado e o meu comportamento neste momento, ele foi útil, está sendo útil no momento em que está sendo criado. Foi útil no momento que foi criado lá atrás. Muitas vezes, comportamentos que eu tive lá atrás não são mais úteis. Eu preciso mudá-los, né? E aí a gente entende que a gente não pode ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Então esse é um convite que essa pressuposição nos traz. Quinto, não existem erros, apenas resultados. Então, quando a gente pega essa pressuposição, a gente começa a eliminar aquela dualidade do bom e ruim, certo e errado, que é típico do nosso julgamento, de acordo com as nossas crenças e os nossos filtros. Então, eu preciso olhar para a minha vida e falar assim, eu não estou cometendo erros, eu apenas estou tendo comportamentos que não estão me trazendo resultados saudáveis e os resultados que eu quero na minha vida. Cara, isso muda tudo, porque daí eu falo assim, olha, se eu não tenho os resultados que eu quero, eu vou então fazer diferente para obter outros resultados. E aí vem a próxima pressuposição, porque se você continuar a fazer as coisas do mesmo jeito, da mesma maneira, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Isso é tão óbvio, né? Mas quando a gente fala, nossa, olha, faz sentido isso. Eu estou uma vida inteira obtendo resultados que não me satisfazem, resultados tóxicos, não saudáveis, mas eu continuo fazendo as coisas da mesma maneira. Então eu preciso mudar. E aí você muda a maneira como você faz as coisas, você vai alcançar outros resultados. E a última que a gente viu semana passada foi: as pessoas têm ou podem criar todos os recursos que necessitam para agir efetivamente. Como assim eu já tenho, André? Não estou sabendo disso não. Tem. Os recursos que você precisa para se tornar uma pessoa melhor, para você se desenvolver, estão aí, guardadinhos dentro de você. As virtudes divinas, segundo o Enneagrama, as ideias santas estão aí, porque você trouxe elas quando você desceu para essa existência. Só que a gente vai, por causa do ego, da formação da personalidade, se afastando dessas virtudes. Vamos criando mecanismos de defesa, mecanismos egóicos, traduzidos pelas paixões emocionais e pelas ideias fixas, que vão nos afastando dessa essência. E é aí que a gente, num determinado momento da vida, fala assim, clique, preciso despertar. Porque esse afastamento significa dormir, a gente adormece para as nossas virtudes, para os recursos mais fantásticos que nós já temos aqui dentro. E outra coisa que essa pressuposição nos fala é o seguinte: se você não tem, ou se você acha que não tem, vai buscar. Porque nós podemos criar os recursos que a gente pensa que não tem. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também lá no final, na última pressuposição de hoje. Tudo bem? Vamos então para as 7 de hoje? Vamos lá, vem comigo. Oitava então, né? Porque a gente viu 7 semana passada. Oitava pressuposição. Mente e corpo formam um sistema único. Isso aqui tem tudo a ver com aquilo que o Enneagrama fala, que a PNL como um todo fala, que qualquer sistema de autoconhecimento e autodesenvolvimento transpessoal e holístico vai nos dizer. Isso aqui tem tudo a ver com o que Jung falava das 4 funções psíquicas: razão, emoção, intuição e sensação, que nós somos seres integrais. Nós não somos apenas um corpo físico, esse que eu estou vendo aqui na câmera do meu celular, e que vocês, se olharem agora para baixo e tocarem seus corpos, verão. Nós somos algo além disso.
Nós somos um corpo, sim, mas nós somos mente, portanto pensamentos, nós somos coração, portanto emoções e sentimentos, e nós somos espírito, nós temos uma coisa que se chama intuição. E essas 4 dimensões nossas, no mínimo, né, essas 4 dimensões nossas é que formam o conjunto da obra, né? Esse André que está aqui hoje, a Leonora, a Sueli, bom dia Sueli, Vanessa e todo mundo que está aqui, tudo bem? Só que nessa pressuposição, a PNL nos traz só 2 dimensões. Ela fala, mente e corpo formam um único sistema. E sabe o que isso quer dizer? Anota. Anota porque cai na prova. Uma mudança no nosso pensamento ou na maneira de nós pensarmos provoca sempre de maneira instantânea uma mudança em nosso corpo e vice-versa. Vamos dar exemplo disso? Percebam, quando nós estamos calmos, e aí eu estou falando aqui, ó, dessa dimensão da mente, dos pensamentos, quando nós estamos serenos, quando nós estamos tranquilos, do jeitinho que a gente está agora, nessa manhã de quarta-feira, como é que está o nosso corpo? O meu corpo, neste momento, está reagindo a essa serenidade de pensamentos, a essa conexão que eu estou tendo com vocês, maravilhosa, que é uma conexão equilibrada, saudável. O meu corpo está reagindo exatamente dessa forma, sereno e calmo, equilibrado e saudável. A minha respiração está um pouco mais longa e profunda do que o normal. Talvez por eu estar falando, né, a minha respiração esteja mais acelerada que a de vocês. Mas os meus músculos estão completamente relaxados. Até porque antes de iniciar o Papo das 10, eu faço uma pequena meditação, um centramento do meu ser, dos meus chakras, né? Dos meus centros de força. Então eu chego aqui e falo assim, de uma maneira mais calma, mais suave. E isso se reflete no meu corpo. Faz sentido isso para vocês? Da mesma forma, se nós pensarmos que aqui, ó, na minha mente eu tenho pensamentos densos, tensos, ansiosos, o que vai acontecer com o meu corpo? O meu corpo vai ficar exatamente assim. Tenso, denso, ansioso, eu vou ter dores, a minha respiração vai ficar mais acelerada, o meu coração vai palpitar. Agora, se a gente transportar isso para uma vida inteira, qual que é o grande risco que a gente corre? Que a gente desenvolva justamente as chamadas doenças psicossomáticas, que são as desordens emocionais ou mentais que afetam o nosso corpo físico. Ou, em outras palavras, que nos fazem desenvolver doenças nos nossos órgãos do corpo mesmo. Então é possível que a gente, e esse é o convite dessa pressuposição, que a gente imprima uma rotina mental, portanto de pensamentos, mais calma, mais saudável, mais equilibrado, que vai se refletir na nossa saúde física. Só que a pressuposição, ela nos diz que o contrário também funciona. Portanto, se eu cuido também do meu corpo físico, se eu me exercito, se eu tenho uma alimentação saudável, eu também vou refletir essa rotina na minha dimensão física saudável para os meus pensamentos. Eu terei sim pensamentos mais saudáveis, eu ficarei sim mais calmo na hora de pensar, portanto na hora de sentir e de me expressar, de me comportar. Vocês sabem disso. Eu não sou médico, não sou professor de educação física, mas quem pratica esportes de uma maneira regular, especialmente se são esportes conectados à natureza, são pessoas, via de regra, mais calmas, mais serenas. Eu sempre gosto de olhar poxa, eu acho exemplar, né, assim, de uma maneira muito genérica falando, por exemplo, os surfistas que praticam um esporte que é totalmente conectado com a água, com o mar, pela qual eu tenho assim uma paixão enorme. Eu adoro a água, eu adoro o mar, né? E aí você olha, gente, pelo amor de Deus, eu não conheço nenhum surfista estressado. Vocês conhecem? Né? Então, assim, os surfistas, via de regra, são pessoas de bem com a vida, são pessoas tranquilas, são pessoas suaves. É lógico que isso não é uma regra, né?
Mas eu já observei isso. Ah, mas é só os sofistas? Não. Qualquer pessoa que tem como hábito cuidar de si, cuidar da sua dimensão física, é uma pessoa mais equilibrada, é uma pessoa mais serena. Acima de tudo, porque cuidar de si significa se amar. Se amar. E quem se ama, doa amor. Pessoas que não doam amor, pessoas agressivas, pessoas odiosas, pessoas raivosas, são pessoas que precisam curar uma grande ferida interna, uma criança interior que não se ama, que tem crenças limitantes, que tem dores que ela carrega lá do passado. Mas isso é conversa para uma próxima live. Tudo bem? E aí, no fim das contas, qual que é o goal disso? Qual que é o grande ganho de tudo isso? Relações melhores. Se eu tenho essa mente e corpo como um sistema único, funcionando de uma maneira mais equilibrada, é assim que as pessoas vão me ver. Vocês sabiam que é possível? E aí parem para reparar, e se pensarem bem, vocês vão compreender e vão me dar razão. A gente é capaz, muitas vezes, de interpretar uma pessoa, a maneira como ela rotineiramente pensa e se comporta, apenas observando a sua postura corporal. Isso, relações saudáveis verdadeiras. Já repararam essas pessoas? Eu não vou conseguir mostrar aqui na câmera, mas a pessoa que fica assim com a perna, ó, balançando a perna para cima e para baixo, ela está sentada numa mesa de restaurante, ela levanta o pé, fica apoiado, né, deixa o pezinho só na parte da frente e fica assim, ó, com a perna, ó, balançando. Você olha para uma pessoa dessa e fala assim: nossa, essa pessoa está super tranquila, está super serena. Está ali, mindfulness, ela está ali tranquila, estado de presença, curtindo o momento? Claro que não, né? É um sintoma muito clássico e muito claro de uma ansiedade. A pessoa está ansiosa, né? Pessoas que suam demais, pessoas que roem as unhas. Então, quando a gente olha muitas vezes esse tipo de comportamento, eu não estou julgando ninguém aqui, tá bom? Eu roo unha também. Quando a gente olha esse tipo de comportamento, a gente pode deduzir que muitas vezes, o André está roendo unha. Não é que ele é assim, mas pelo menos naquele momento, algo está passando na mente dele que está deixando-o ansioso, preocupado, ou seja, a mente dele está sendo ocupada previamente por alguma coisa lá no futuro que nem aconteceu. E isso está se refletindo no corpo dele. Tudo bem? Não é legal, gente, de entender, errou mesmo, né? É horrível isso, mas eu ainda vou me livrar disso. Oi Maria, tudo bem? Bom dia. Tudo jóia? Vocês conseguem compreender esse último pressuposto? Corpo e mente formam um sistema único, ele é muito importante, tá bom? Ele é a base da programação neurolinguística sistêmica. Tanto é que quando nós vamos utilizar as técnicas da PNL em consultório, em processos terapêuticos, em treinamentos, né? Quando a gente vai usar as diversas técnicas da PNL, a gente não faz mais aplicação de técnicas com o paciente na cadeira, sentado, e a gente falando. A gente pede que ele se levante para que ele usufrua da técnica, também utilizando o seu corpo físico. É mente, é emoção e é corpo físico, além do componente espiritual abraçando tudo isso. Porque a PNL hoje ela é sistêmica, ela entende então que esse conjunto todo deve operar junto, justamente. Tudo bem? Vamos lá para a nona. Ter uma escolha é melhor do que não ter escolha nenhuma. Eita, André, que isso? Né? Você acabou de falar uma coisa mais óbvia do mundo. Será que é tão óbvio para todos nós? Essa pressuposição, para a gente entendê-la, ter uma escolha é melhor do que não ter escolha nenhuma, ela é o oposto daquilo que muitas vezes nós, eu e vocês, falamos. Abre aspas. Não tem jeito não. Eu já tentei de tudo. Não há mais nada a fazer. Fecha aspas. Então, sabe o que acontece? Essa frase não é verdade. Não é verdade. Vou brigar com você se você falar para mim que isso é verdade. Não, André, eu já tentei de tudo, não tem mais jeito. Não é verdade. Não é possível e eu não acredito que não tenha como alguém pensar diferente, que não tenha como alguém fazer diferente, que não tenha como alguém, e aí eu estou falando de mim mesmo, encontrar novos caminhos.
E perceba, eu não estou julgando vocês. Eu entendo que tem pessoas que chegam a um ponto da sua vida que estão tão subjugadas, tão identificadas com um problema, com um desafio, com uma situação de fato difícil, que elas se veem sem ajuda, se veem sem alternativa. E eu tenho muito carinho, muito respeito por isso. Mas eu estou dizendo e estou afirmando que sim, existe. Sempre temos a possibilidade de fazer uma escolha. Muitas vezes precisamos de uma ajuda. Não é que o outro escolha por nós, mas que o outro nos ajude a enxergar, a clarear o nosso caminho para que a gente faça melhores escolhas. Isso, Vanessa, é o que eu acabei de falar. Acabei de falar, a Vanessa escreveu, ó, se não conseguir sozinho, procure ajuda. Muitas vezes sozinhos nós não conseguimos. Só que essa frase, já tentei de tudo e não tem mais jeito, é uma grande crença limitante com a qual nós nos identificamos muitas vezes. E aí, se nós temos esse hábito da preguiça mental, né, diante da pergunta, o que você pode fazer a respeito desse desafio? E a gente responde, não sei, né? Isso é preguiça mental, porque é mais fácil. É mais fácil, eu garanto para vocês. É muito mais cômodo a gente ficar vivendo a vida como a gente sempre viveu. Mesmo que os resultados não estejam sendo tão bons assim, mas eu fico ali na minha zona de conforto. Eu elimino a necessidade de fazer diferente, de ter que ir atrás de alternativas. Olha só, isso se chama preguiça mental, tá bom? Então achar que só uma maneira de fazer as coisas é limitar as suas escolhas. E aí eu estou falando de você, de mim. Não são os outros que limitam as nossas escolhas, somos nós. É o nosso padrão de pensar. Quando a gente fala assim, não tem mais jeito, sou eu que estou falando para mim mesmo isso. Porque se o outro falar que você não vai conseguir, eu estou rindo porque eu fiz um post no Facebook. Eu não falo palavrão no Instagram, mas no Facebook eu falei. Eu não vou falar aqui ao vivo, mas vai lá no meu Facebook e procura, né? É um post que fala assim, a lição de hoje é serenidade. Quando alguém falar para você que você não vai conseguir, aí tem lá uma frasezinha que eu não vou repetir. Porque ninguém pode dizer isso pra gente. Nós é que temos que saber das nossas possibilidades, dos nossos objetivos, daquilo que queremos para a nossa vida. E eliminar essa maneira de sempre fazer as coisas do mesmo jeito. Então, na hora de buscar as alternativas, na hora de buscar, né, Vanessa? Na hora de buscar as alternativas, a gente tem que escolher pelo menos 3 alternativas antes de tomar uma decisão. Gente, quando a gente está fazendo obra, eu estou fazendo agora, a gente não vai comprar lá lâmpada, fio, sei lá, móveis. A gente não busca pelo menos 3 orçamentos antes de decidir o que vai comprar. Vamos fazer isso na nossa vida. A gente tem um desafio de crescimento na nossa frente, e desafio de crescimento muitas pessoas chamam de problema, e eu nunca uso problema, eu gosto de chamar de desafios de crescimento. Vamos buscar primeiro 3 possibilidades, 3 alternativas de lidar com aquilo, de preferência que não seja aquela maneira que a gente sempre usou e que nunca deu certo. Elimina essa e busca outras 3. É assim que funciona. Tá bom? É difícil, mas é verdadeiro, né, Maria? É difícil mesmo. Se fosse fácil, a gente estava vivendo num mundo melhor, talvez, né? Num outro planeta, onde todo mundo fosse realmente feliz e livre de qualquer desafio. Não, nós estamos aqui para crescer, né? E parte desse crescimento significa entender essa pressuposição, tá bom? De que a gente sempre tem escolha e que é muito melhor ter uma escolha do que não ter nenhuma. Tá joia? Vamos lá para o 10º, são 10h30, a gente já está se encaminhando para o final, a gente vai acabar as pressuposições hoje. Mas a gente pode voltar um dia nelas de novo. Então, a 10ª pressuposição, o significado da sua comunicação, isso aqui vai dar um nó na cabeça de vocês, é o resultado que você obtém. Então, assim, o resultado que eu estou obtendo agora na minha comunicação com vocês é o significado da minha comunicação. Então, eu sou o responsável pela comunicação. Eu, comunicador, sou o responsável pela minha comunicação. Durante muito tempo, eu usei a frase que validava um monte de besteiras e agressões que eu cometia na minha comunicação. Eu falava assim, eu sou responsável apenas pelo que eu digo e não pelo que você entende. Já ouviram isso? Já falaram isso? Ou isso ele... Já ouviram, já falaram isso? Não.
Tá errado isso. Desculpa, eu não gosto de usar o errado. O resultado desse pensamento não é bom. Sabe por quê? Porque se a pessoa não entendeu o que eu estou querendo dizer, a responsabilidade é minha. Mesmo que essa falta de entendimento seja por talvez uma restrição dessa pessoa. E eu vou explicar como é que funciona isso. Então, a efetividade da nossa comunicação, esse é o grande ensinamento, repousa na reação que a minha comunicação produz na pessoa, não importando a minha intenção inicial. Ah, mas a minha intenção inicial era outra e aí o resultado da minha comunicação foi completamente diferente. Esse é o significado da minha comunicação. A reação que está tendo em vocês e não a minha intenção inicial. E nós já aprendemos na semana passada o que vai explicar isso, que cada pessoa entende a realidade externa. E nesse momento a realidade externa é André de um lado falando e eu aqui sentado ouvindo. Essa é a realidade externa. Agora, o que eu estou falando, eu garanto para vocês, está entrando no ouvido da Maria, da Sueli, da Vanessa, da Léo, da Laís, de todos vocês de uma maneira diferente. Porque cada um de nós tem um mapa mental diferente. Nós falamos isso semana passada. Então, muitas vezes o que vocês estão entendendo não é o que eu estou dizendo ou tendo como objetivo na minha comunicação, mas o que está no mapa de vocês, nas crenças de vocês. Aí você fala assim, André, então não tem jeito, não tem como eu me fazer sentir entendido. Claro que tem. Senão eu fecho tudo aqui, dou tchau, acabou, não tem mais papo das 10, né? Porque quando a gente fala em processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, não é só para eu me entender, me conhecer e me comportar melhor. Eu preciso também entender que na medida em que eu evoluir um pouquinho, que eu expandir a minha consciência, que eu ganhar recursos novos para me tornar uma pessoa melhor, eu preciso transportar isso para as pessoas, para as minhas relações. Porque senão, e isso, buscar ajuda é muito importante, porque senão não faz sentido, né? Então também é olhar para o outro com mais compaixão. Eu tive a oportunidade de fazer um processo de autoconhecimento, eu assisto toda quarta-feira o Papo das 10 do André, já assisti os vídeos do Enneagrama dele, já li o livro dele, De Volta para Casa, Uma Jornada de Alma, agora eu vou guardar tudo isso para mim. Não! Eu vou aprender a olhar para o próximo de uma maneira melhor, com mais compaixão. E nesse caso da comunicação, existe uma técnica muito legal, a Vanessa com certeza conhece, que se chama rapport. Eu não, juro por Deus, de coração, eu não tenho como ensinar rapport para vocês aqui, numa live assim tão curta, tá bom? E eu diria até que seria ideal que a gente fizesse um processo presencial para a gente explicar o que é o rapport. Mas basicamente é quando nós ajustamos a nossa linguagem, incluindo a nossa linguagem corporal, ao nosso ouvinte. E aí quando a gente faz cursos de oratória transpessoais e holísticos, não qualquer curso de oratória, a gente vai entender e vai conseguir aplicar o rapport no nosso dia a dia. Não é só não, eu vou aprender curso de oratória para eu dar uma palestra. Não, é no dia a dia, dentro de casa. Eu faço rapport com meu filho, eu faço rapport com meu esposo, com meu companheiro, o Gustavo, que está de aniversário hoje, falei de novo, parabéns, Gu. Então eu ajusto a minha linguagem de acordo com a pessoa com quem eu estou me comunicando. E isso pode parecer difícil, mas não é. É uma técnica. Tá bom? Não tem como explicar. Eu queria dar uma aula de rapport aqui, mas não dá. De repente a gente faz uma live, né? Só sobre rapport. Quem sabe? Vamos pensar nisso. Tudo jóia? Então, para resumir, estar atento à reação que a mensagem provoca e não só à mensagem em si. É o segredo de uma boa comunicação. Lembrando que nós somos responsáveis pela comunicação. Nós quem? O comunicador. Tá bom? 11ª pressuposição. Falando em comunicação, né? É impossível não se comunicar. Vocês já ouviram alguém dizer assim no meio de uma conversa mais acalorada, né? Talvez uma discussão. Bom dia, Bruna. Você está lá, né? Infelizmente chegou num ponto ali que você está discutindo, literalmente discutindo com alguém aí muito próximo de você. E aí, uma das duas partes, você ou a outra, fala assim, eu não vou falar mais nada. O que está acontecendo aí? Eu não vou falar mais nada, a princípio pode remeter a uma não comunicação, né?
Tipo assim, ela, ao falar isso, ela não está comunicando nada. Claro que tá, né? Essa frase, ela já diz um monte sobre aquela pessoa, já diz um monte sobre como ela está se sentindo, já diz um monte sobre ela, um monte de coisa. Ou seja, essa pessoa acabou de se comunicar. Ao dizer não vou falar mais nada, ela falou um monte de coisa. Ela falou que ela tá puta da cara com você. Ela falou, você não me ouve nunca, eu não vou falar mais nada. Ela tá dizendo, você nunca me entende, eu falo e você não entende. Tem um monte de coisa. Fora o que ela tá falando para ela mesma. Para ela mesma. Então a grande verdade é que nós estamos o tempo todo nos comunicando. Não só pelo verbo, pela linguagem oral ou escrita. Muitas vezes pelo nosso corpo, a nossa expressão facial. Olha aqui, ó, olha o sorriso do André ao fazer essa live. Vocês estão olhando para mim aqui e estão falando, putz, o André tá triste hoje? O André tá meio para baixo hoje? Vocês estão vendo um André empolgado, porque está conseguindo cumprir hoje, mais uma vez, a sua missão de vida, o seu propósito de alma de transmitir, nem que seja um pouquinho de tudo aquilo que ele aprendeu. Isso é expressão corporal, e essa é uma maneira da gente se comunicar. São gestos, são olhares. E nós nunca paramos de nos comunicar, inclusive com nós mesmos. Afinal, o que dizer dos nossos pensamentos? Quando nós temos pensamentos que o outro não sabe, não está ouvindo o meu pensamento, mas não está rolando ali uma comunicação eu comigo mesmo quando a gente pensa? E se nós entendermos e voltarmos na pressuposição que a gente acabou de falar de que corpo e mente formam um único sistema, quando eu penso, portanto, quando eu me comunico comigo mesmo, isso vai se refletir no meu corpo, ou seja, no meu comportamento. E aí as pessoas, mesmo sem eu dizer nada, por meio do meu comportamento, da minha postura, elas vão entender o que eu estava pensando. Eita, que legal isso, né? Fiquei arrepiado aqui de novo, né? Quantas vezes, por exemplo, vocês já não chegaram perto de alguém sem ela dizer nada? Nada, nada, nada. Você sentiu assim uma coisa, eita, o bicho tá pegando aqui. Essa pessoa tá com uma energia ruim. Essa pessoa está com uma energia ruim. Essa pessoa não tá bem hoje. Já aconteceu com vocês? Pois saibam que muitas vezes as outras pessoas também sentiram isso por nós. É a nossa comunicação energética, né? Aquilo que a gente exala em termos de energia. Renata, o rapport te ajuda todos os dias a lidar com o teu filho, um tipo 4 do Enneagrama. Perfeito, querida, porque o tipo 4 precisa disso mesmo. Todos nós precisamos, e eu falo isso com muito carinho para você, porque eu conheço bem o tipo 4 e eu sei como que muitas vezes pode ser desafiador lidar com o tipo 4. E na maioria das vezes, quando o tipo 4 está numa crise, você sabe o que eu estou falando, a única coisa que ele precisa é rapport. E o rapport muitas vezes é o silêncio, né, Renata? O rapport simplesmente é, ok, eu estou aqui do seu lado se você precisar. Às vezes você não precisa fazer nada, não precisa falar nada, né? Então esse é o rapport que a gente muitas vezes tem que usar com as pessoas, tá bom? Bom dia, Fábio. Fabão. Vamos lá. 12ª pressuposição da PNL. Nossa energia flui para onde colocamos a nossa atenção. Nós falamos muito disso. Eu dei uma emocionadinha aqui. Renata vai entender. Marília, bom dia. Nossa energia flui para onde colocamos a nossa atenção. O que nós estamos falando aqui? De foco. Eu fiz uma live inteira sobre uma coisa chamada Fórmula do Sucesso. Procura lá no meu canal no YouTube, que está lá com os títulos certinho, né, das lives, a Fórmula do Sucesso. Um dos componentes dessa fórmula se chama foco. E é exatamente isso que essa pressuposição da PNL nos diz, que o nosso pensamento gera energia, e essa energia gerada pelo pensamento vai fluir para onde nós colocamos a nossa atenção. Se eu falar para vocês, por exemplo, nesse exato momento, presta atenção, para tudo que você está fazendo, para de olhar aí mensagem, para de olhar para a televisão. Vamos ver o que eu vou falar. Não pense em um Fusca branco. Tamo junto, Renato. O que acontece quando eu falo não pense no Fusca branco? A primeira coisa que vem na mente de vocês é o
provavelmente, né? A imagem de um Fusca branco, né? Então, primeiro você vai trazer aquela imagem do que eu falei para você não pensar, para depois você eliminar ela da sua cabeça. Percebe que o caminho fica mais longo? Não seria mais fácil, por exemplo, eu dizer assim: pense num Fusca vermelho? Usando uma linguagem direta, mais assertiva, justamente em direção àquilo que eu quero. Agora, olha a grande sacada. Vamos deixar o Fusquinha de lado. Transporta isso para frases como: não quero mais engordar. Não quero mais sofrer. Não quero mais perder dinheiro. O que a gente está dizendo para nós mesmos? Que nós não queremos, mas nós estamos focando inicialmente naquilo que nós estamos dizendo que não queremos. Que tal então eu dizer: eu sei o que eu não quero, mas eu também sei o que eu quero. Então eu vou dizer, ao invés de não quero mais sofrer, que eu quero ser feliz. Ao invés de eu não quero mais engordar, que eu quero ser uma pessoa saudável. Ao invés de eu não quero mais ter problemas financeiros, eu vou ter uma vida próspera. Uhul! Coaching, né? Aquela coisa de frases positivas. Porque aí você traz para sua mente o foco em coisas boas. Parece um mínimo detalhe, gente, mas não é. Não é só um detalhe. Tudo bem? Faz toda a diferença a gente treinar a nossa linguagem, a nossa programação neurolinguística, para a gente adequar a maneira como a gente se comunica conosco mesmo, como a gente expressa o nosso pensamento de uma maneira mais positiva. Faz sentido para vocês? Muito bem, agora a gente está realmente bem pertinho de terminar essa live. A 13ª pressuposição da PNL é a seguinte: se uma pessoa é capaz de fazer uma determinada coisa, é possível modelá-la e aprendermos a fazer o mesmo. Essa é a própria lei do sucesso. Esse é um dos principais fundamentos da PNL, da programação neurolinguística. E sabe o que essa pressuposição nos diz? Que nós podemos estudar comportamentos, estudar habilidades e crenças de uma outra pessoa, aprendermos com ela e até mesmo passar a ensinar aquilo que a gente observou. Não é fantástico isso? E quando nós ampliamos essa pressuposição para todas as áreas da nossa vida, negócios, relacionamentos, finanças, nós chegamos na última pressuposição, a 14ª, que complementa essa e que nos diz que a modelagem de uma performance de sucesso leva à excelência. Ou seja, se eu observo, se eu estudo um determinado comportamento, uma maneira de ser, os caminhos que uma pessoa de sucesso tomou para se tornar uma pessoa justamente de sucesso e crio o meu próprio modelo, eu vou atingir a excelência em tudo que eu fizer na minha vida, inclusive nos relacionamentos. Sabe quem ensina muito isso? As religiões, né? Por exemplo, a doutrina espírita, ela tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, e aqui pouco importa a sua religião, mas você vai se identificar com isso se você for cristão, e pouco importa também se você não for, mas fala o seguinte, como que nós devemos nos pautar em termos morais, né? E aí os Espíritos falam assim, olha, siga o modelo de Jesus, porque esse é o melhor modelo que Deus te deu para você conduzir a sua vida. E percebam que é modelar, não é copiar. Porque nós somos seres individuais e únicos, uns diferentes do outro. Se eu quiser copiar uma pessoa de sucesso, eu vou fracassar. Sabe por quê? Porque eu não sou ela, eu não tenho os mesmos recursos que ela, eu não tenho o mesmo mapa mental que ela, eu não tenho a mesma personalidade. Mas eu posso sim olhar e falar, me interessa chegar no ponto que essa pessoa chegou. Nessa tranquilidade emocional, nesse sucesso profissional, nessa prosperidade, nesse comportamento, nesse corpo físico. Como que essa pessoa fez isso? Eu vou lá, observo e modelo, ou seja, eu crio um modelo próprio do André, de acordo com as minhas capacidades, com os meus recursos. Isso é modelar, não é copiar.
Portanto, cabe a nós buscarmos e encontrarmos o nosso caminho, o nosso modelo que vai nos levar à excelência. Oh, acabou! Chegamos ao fim da live com as 14 pressuposições da PNL. Sabe o que eu vou falar para vocês? Pega esse vídeo e pega o vídeo da semana passada, assiste de novo. Assiste de novo, mostra para as pessoas, marca as pessoas que você acha que possam usufruir disso, porque de verdade, não é por mim, mas é pelos ensinamentos que tem por trás dessas frases, né? Eles nos abrem muitas portas, muitos portais, muitos caminhos para relações melhores, começando conosco mesmos, né? Assim, eu comigo, né? Entendendo como eu me comportava, como eu me comporto, como que eu posso fazer diferente. Tá bom? E antes que eu desligue a minha câmera e dê tchau para vocês, com uma alegria enorme no coração que eu estou sentindo agora, não vai embora não, que eu tenho um anúncio para fazer. Eu quero fazer um convite para vocês. No próximo domingo, dia 17, vai ao ar na Band Vale, da TV Bandeirantes, né? Só que aqui no caso a parte local da TV Bandeirantes, obrigado, Renato, da TV Bandeirantes aqui do Vale do Paraíba, né? Mas vai estar disponível na internet, obviamente. Depois eu vou dar todos os links, todas as maneiras de você assistir. Vai ao ar, então, uma entrevista que eu dei para o Carlos Abranches, no programa Agora é com Abranches. E eu falei durante 24 minutos com ele, essa é a duração do programa, sobre Enneagrama, sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento. Então eu estou muito feliz que o programa vai ao ar e eu vou começar a divulgar isso a partir de hoje, né? Para que vocês acompanhem esse programa. Quem estiver aqui na Band, quem estiver aqui na região do Vale do Paraíba, que assista na televisão. Quem não tiver aqui, possa assistir pela internet, tá bom? Eu vou sentir muito grato e muito honrado se você puder prestigiar esse passo que me foi proporcionado aí pelo Destino e pelo Abranches, um amigo meu, né, que é repórter e jornalista, que tem esse programa na Bandeirantes e que me convidou, né? Ele leu o meu livro, De Volta para Casa, Uma Jornada de Alma, se tocou com o que há ali dentro, com essa história, né, que conta sobre o Enneagrama, conta sobre 3 jovens, uma jornada de alma, e aí me convidou para falar sobre isso, sobre o livro e sobre o Enneagrama, portanto sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento no programa dele. E esse programa vai ao ar no domingo. E aí eu convido todas vocês a estarem comigo no domingo ou depois no programa gravado. Enfim, a gente vai ver a melhor maneira, tá bom? De assistir ao programa. Beijo no coração de vocês, gratidão enorme. Que tenham todos um lindo e abençoado dia. Por quê? Porque hoje é o melhor dia das nossas vidas. Beijo. Tchau, tchau.